Aqui temos a continuação, foi a crise do século III. Então, começamos esse tópico pela dinastia dos Severos. Depois da morte do último Antonino, não houve indicação do próximo imperador. Então, a família Severo toma o poder, fica de 193 até 235. Esse império, o governo deles, teve o seu destaque com Caracalla, por ter assinado um decreto real. Esse decreto real dizia que todos os homens livres do império seriam agora cidadãos de Roma, seriam romanos. Não só mais povos dominados por Roma, mas sim romanos em si. Ao final da dinastia, em 235, o último dos Severos foi assassinado por um general que então usurpou o império. Isso acarretou em várias guerras internas, pois outros generais viram essa oportunidade de ascender a imperador e então começaram a guerrear entre eles, internamente, Roma contra Roma. E como eu falei na aula passada, cada general tinha sua legião e essas legiões ficaram umas contra as outras, acarretando assim a anarquia militar e acabando com a Pax Romana. E Roma, então, mergulha em sangrentas batalhas. Em meio a essas batalhas, nunca teve um só imperador, pois mais de um general se autoproclamava imperador e guerreava com o restante. E alguns desses pretendentes nem sequer chegaram a pisar em Roma. E na própria capital existia a guarda pretoriana, como o Rafa falou, que proclamava ou depunha, ou colocava ou retirava imperadores da própria capital como eles queriam, porque sua autoridade nem sempre era reconhecida por eles. A fim da anarquia militar deu-se quando o general Diocleciano conseguiu ser aceito por seus colegas, os outros generais, como um governante do império. E vamos falar dele um pouco mais pra frente, o governo dele. Mas Roma, enfraquecida por toda essa guerra interna, jamais teria condições de recuperar o seu antigo poder de grande império. E nisso deu-se a crise, propriamente dita crise do século III. O Império Romano entrou em um processo de enfraquecimento sem possibilidade de recuperação, dado que seu poder militar enfraqueceu, pois muitas legiões foram destruídas em meio a esse processo, e assim inviabilizaria a invasão de novas terras, a conquista de novos territórios, desde o século anterior, com a Pax Romana. E essa impossibilidade fez com que não fosse feita a... E essa impossibilidade de reiniciar a expansão fez com que a mão de obra escrava entrasse em escassez, porque como eles não dominariam mais nenhum território, não teria como obter novos escravos de guerra. Com a falta de escravos, ocorre o abastecimento irregular das cidades e cria, então, uma situação de fome à camada popular. E isso acarretou no êxodo rural, ou seja, a camada popular que vivia em Roma rumou pro campo para tentar uma vida melhor, para tentar se sustentar, porque estavam passando fome. Outra questão do enfraquecimento foi com que, com a redução das atividades econômicas, não haveria como Roma, o Estado, arrecadar impostos. Então, o Estado, assim, para de oferecer a política do pão e circo. Então, agora, digamos que eles não têm mais
controle da massa, porque era assim que eles controlavam antigamente, com pão e circo. Com toda essa crise, com toda essa bagunça no meio romano, a autoridade do imperador foi abalada, juntamente com a religião tradicional romana. Sofreu um certo desgaste devido a esse descrédito do imperador. Com isso, criou-se um vácuo religioso que seria preenchido mais tarde pelo cristianismo. Roma, então, para tentar diminuir esses efeitos de crise, tomou algumas providências. Tentando minimizar os efeitos da crise, os romanos tomaram algumas providências. A mais importante foi a expansão na forma de trabalho compulsório, que não tinha sido utilizada anteriormente pelo Império, que foi o colonato. Nesse sistema, o trabalhador e sua família eram fixados em uma terra que seria permanente e hereditária, e teria de entregar parte do seu cultivo para Roma. Essa relação assegurava que o dono da terra teria uma mão de obra permanente trabalhando para ele, e do outro iria garantir a subsistência do colono e de sua família. Vamos então agora para o Baixo Império. O Baixo Império Romano foi caracterizado pela decadência econômica, a decadência política, o esgotamento militar e, de modo geral, seus imperadores eram medíocres, ou seja, eles não conseguiram pôr fim à crise. E esses imperadores aqui, esses imperadores que eu coloquei como imperadores da época, foram os de maior destaque desse período. Vamos primeiro por Diocleciano. Como eu falei, ele pôs fim à anarquia militar, só que não ascendeu sozinho, ele criou a tetrarquia, que assim o governo seria dividido em 4 imperadores associados, e cada qual era responsável por uma parte do império. É diferente do triunvirato. Um triunvirato, eles comandavam as mesmas terras. Aqui, os 4 imperadores eram governantes de certa parte do império, de certo local. Ou seja, cada um mandava em uma parte do império. Outra parte feita por Diocleciano foi o Edito do Máximo, que impunha limites aos preços de gênero de primeira necessidade, ou seja, os comerciantes não poderiam aumentar o preço de grãos, comida, etc. Por fim, ele foi o imperador que ordenou a mais violenta perseguição aos adeptos do cristianismo. Mesmo assim, foi constatado que o número de adeptos continua a crescer. E nesse meio, nós podemos colocar um parênteses assim, que os romanos, tendo essa visão do imperador manchada, descreditada, e essa nova religião impregnada na parte romana, eles conseguiam ver que, os caras não desistem do seu Deus, não desistem da sua religião, mesmo sabendo que vão morrer. Então, será que é bom? Não sei. Aí fica meio confuso, né? Que eles se inclinam a abandonar os seus antigos deuses e a sua crença no imperador. Agora voltando, temos Constantino. Ele foi o ponto final da violência contra os cristãos. Ele concedeu a liberdade religiosa a eles. Foi o Edito de Milão. E também ele mudou a capital de Roma. Eles foram para Bizâncio. Diocleciano também, para facilitar a defesa do império contra possíveis ataques, transferiu Roma, a capital Roma, para Bizâncio, que era uma antiga colônia grega do Mar Negro. A cidade recebeu o nome, então, de Constantinopla. Logo após tivemos Teodósio. Ele, sim, proclamou o cristianismo como a religião oficial do império, pelo Edito de Tassalônica.
Então, agora não tinha mais o culto ao imperador, não tinham mais as divindades romanas. Eles eram todos cristãos agora. E determinou que, após sua morte, o império deveria ser separado em dois: Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Daqui para frente, ocorreram alguns problemas no Império do Ocidente. Mas para a gente falar do fim do Império do Ocidente, temos que falar de alguns povos antes. Primeiro, os povos da Germânia. Um povo numeroso e normalmente subdivididos em tribos. Mas, apesar de as tribos serem independentes entre si, possuíam uma unidade étnica e cultural. Então, mesmo sendo divididos em tribos, tinham a mesma cultura e a mesma etnia. Encontravam-se em estado de barbárie. Por quê? Não tinham um estado centralizado, organizado, e não possuíam escrita, mesmo eles tendo conhecimento do ferro e sendo produtores de alimento. E os romanos consideravam eles bárbaros não por sua cultura ou por seu desenvolvimento, mas sim porque eles taxavam de bárbaros qualquer povo que não era romano ou grego. E a partir do século II, a população germânica teve um grande crescimento e assim dificultou a sua subsistência e fez eles rumarem para o sul atrás de mais terras, de terras favoráveis para o seu cultivo. Então, foi onde eles entraram em contato com as províncias romanas, as fronteiras romanas. No começo, as legiões conseguiram contê-los tranquilamente, mas devido à anarquia militar, a toda aquela guerra interna, houve uma diminuição da força romana na fronteira. Então o imperador se viu obrigado a tomar algumas decisões. Uma delas foi a contratação de germanos como força auxiliar, ou seja, era o povo deles contra eles mesmos. Sim, foi uma manobra arriscada, porém era o jeito dele manter a sua fronteira. E outra medida adotada foi a admissão de germanos como colonos, para tentar suprir a falta de mão de obra no Império. Nos meados do século IV, após os germanos, houve outro povo que começou a rumar para a Europa. Foram os hunos. São oriundos da Mongólia e era um povo nômade. Então, eles não tinham local definido, eles iam para algum território, conquistavam, utilizavam tudo que tinha ali e rumavam para outro. O que aconteceu? Os hunos começaram a esmagar os germanos no rio Danúbio. Aqui, eles viram por aqui. Os germanos estavam depositados à esquerda do rio Danúbio e para cá já era domínio romano. Os hunos então começaram a esmagar os germanos contra as fronteiras de Roma e os germânicos assim se viram obrigados a transpor o rio e penetrar em terras romanas. O imperador Valente então tentou repelir essa invasão, mas foi derrotado e morto. E com isso, os bárbaros conservaram as posições que foram adquiridas nesse levante. Meados do século V, os visigodos, povo germânico, depois de ocorrer aos Balcãs, avançaram contra a Itália. E para defender Roma, o imperador do Ocidente pediu ajuda às legiões do Reno, do rio Reno, desguarnecendo então essa posição. Assim, os germânicos, aproveitando dessa situação, invadiram essa parte do território e se precipitaram na Gália. Eles se espalharam pela Gália, alcançando até a Hispânica e o norte da África.
Essa grande invasão foi o maior conjunto de invasões bárbaras ou germânicas que assim destruiria o Império do Ocidente. Alguns anos depois, em 410, os visigodos retomaram sua ofensiva contra a Itália e saquearam Roma. Após essa última invasão e saque de Roma, o Império continua a existir formalmente, mesmo que na maior parte do seu território estivesse em poder dos bárbaros. Por os territórios estarem na mão dos bárbaros, a sucessão imperial ficou uma zona, porque os reis, chefes germânicos influíam diretamente na escolha dos imperadores. Até que em 476, o rei dos Herulos depôs o jovem Rômulo Augusto e se proclamou rei da Itália. E para os historiadores, é um marco dentre a Idade Antiga e a Idade Média, ou seja, aqui ocorre a divisão de Idade Antiga e Idade Média. E o que sobrou de Roma após as invasões foi a Igreja Católica. Assim, os povos bárbaros que estavam por lá se converteram ao cristianismo, e isso daria uma unidade cultural à Europa medieval, de essência cristã e feudal, como nós vamos ver dali para frente. O que os romanos deixaram para a gente, que é o legado romano, na parte de direito, foi o direito civil, que é tão significativa até hoje, por normas, princípios jurídicos e práticas judiciais dos estados. Ou seja, hoje os estados utilizam praticamente a mesma sistemática de normas e princípios jurídicos que eram usados em Roma. O idioma, o latim, desapareceu como linha de corrente, ou seja, ele desapareceu como idioma fixo de algum local e foi substituído por línguas neolatinas, como português, espanhol, catalão, francês, italiano e romeno. Mas continuou a ser utilizado no Ocidente por pessoas cultas, normalmente do clero. E até hoje permanece como idioma oficial da Igreja Católica Romana. Religião. Mesmo o cristianismo tendo raízes judaicas, nós consideramos ele como uma herança de Roma, porque foi o que sobreviveu após a queda do Império do Ocidente. A arte. Antes, a arte romana era influenciada pela arte etrusca, mas com a conquista do mundo grego, a influência passou a ser predominantemente helenística. E nisso nós vemos na arquitetura de grandes obras públicas, como o Coliseu, como os anfiteatros. Nós temos as estradas pavimentadas, os aquedutos, o sistema de esgoto, etc. E nós temos nessas obras arquitetônicas a utilização de arcos para maior sustentabilidade da estrutura. E nisso nós fechamos o conteúdo de Roma. E that's all, folks.